Trump fez um discurso decisivo de 20 minutos, mas na verdade, ele estava apenas preparando o terreno para anunciar a derrota. Vocês acreditam que a grande América agora está implorando ao Irã apenas para fazer um acordo de cessar fogo com eles? E isso depois de ameaçar derrubar o regime? Qual é a verdade por trás do prazo de 6 de abril do qual Trump está fugindo? Por que hoje alguns falam sobre a possibilidade de atacar o Irã com armas nucleares? Isso pode acontecer? Falaremos sobre esses desenvolvimentos hoje. Intervalo, voltamos já. Fiquem conosco. Queridos telespectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a mais um encontro da nossa série de episódios Opinião, que sempre dedicamos para acompanhar os últimos desdobramentos desta guerra que a região do Oriente Médio está vivendo entre o Irã e a coalizão Epstein. Todos hoje de manhã estavam esperando o discurso do presidente americano Trump, pois todos acreditavam que, através desse discurso, seria anunciado o cessar-fogo ou o início de uma operação terrestre no Irã, ou seja, uma escalada maior ou algo do tipo. Ou seja, um discurso importante e decisivo, mas na verdade Trump surpreendeu a todos, surpreendeu o mundo inteiro, porque não trouxe nada de novo nesse discurso. O discurso foi apenas uma repetição de todas as declarações, de todos os tweets anteriores das últimas semanas. E nos últimos dias, Trump declarou vitória total novamente, pediu um acordo com o Irã e ameaçou mais uma vez levar o Irã de volta à Idade da Pedra. Trump também, durante esse discurso, insultou os países da OTAN porque não ajudaram os Estados Unidos a abrir o Estreito de Hormuz. Em resumo, e o mais importante de tudo isso, é que Trump, durante esse discurso, não fez nenhuma declaração nova, nenhuma declaração verdadeira, nenhuma declaração realista. Depois de finalmente chegar à conclusão de que é impossível abrir o Estreito de Hormuz, o que Trump disse? Ele disse que não precisa abrir esse estreito. E ele disse que os países que precisam dele são os países europeus e asiáticos. E isso é uma verdade que negamos. Mas o problema é que esses países europeus ou asiáticos também não conseguirão e não conseguem abrir o Estreito de Hormuz à força. Portanto, passou a existir uma nova realidade que o Irã impõe ao mundo, aos países do mundo, uma nova realidade imposta a todos os países do mundo. É que esses países reconheçam a soberania de Teherã sobre esse estreito e, em seguida, paguem taxas pelo trânsito de qualquer navio nesse estreito. Isso significa que a região passará a estar sob a soberania do Irã, em vez de estar sob a soberania dos Estados Unidos. Ou seja, de uma forma ou de outra, isso é uma nova transformação, uma transformação muito importante que todos devem aceitar hoje. A região não será como era antes, a situação está mudando rapidamente para que o Irã se torne o garantidor da segurança na região. O mundo, após esta guerra, não será como era antes, assim como todos os países do mundo não serão os mesmos depois do fim desta guerra. Vão correr para normalizar relações com o Irã, vão correr para abrir relações de cooperação com o Irã. O cerco diplomático, comercial e midiático que foi imposto ao Irã vai acabar com o fim desta guerra. Prestem muita atenção que Trump, depois de ter dado um novo prazo ao Irã até o dia 6 de abril, ele diz que o prazo é de 2 a 3 semanas. Esse prazo, na verdade, é o prazo do Congresso. É o prazo antes que o Congresso emita uma decisão de parar a guerra e rejeite esse pedido que o Pentágono fez de destinar 200 bilhões de dólares para essa guerra.
Portanto, observa-se que Trump, na verdade, sempre colocava um prazo para si mesmo e não para os iranianos. Da mesma forma, caros telespectadores, hoje, para que todos tenham certeza de como a aliança de Epstein está sofrendo uma derrota pesada, está enfrentando um grande problema e quer sair dele de qualquer maneira. Percebam que quanto mais essa guerra continuar por mais alguns dias, mais o nível dos objetivos de Trump diminui. No começo, ele falava que o objetivo da guerra era derrubar o regime iraniano. Depois disso, ele passou a dizer que o objetivo era despojar o Irã das capacidades nucleares e depois começou a falar sobre tirar do Irã as capacidades de mísseis. Depois disso, o objetivo passou a ser destruir as forças aéreas e navais do Irã. E depois, o objetivo virou abrir o Estreito de Hormuz. Hoje, até mesmo abrir o Estreito de Hormuz se tornou o objetivo. O verdadeiro objetivo dessa guerra hoje para Trump, porque Trump, durante seu discurso hoje, disse que o objetivo é que o Irã assine um acordo para encerrar a guerra. Prestem bastante atenção, ou seja, o objetivo hoje se tornou apenas o quê? Encerrar a guerra também. Hoje vimos uma declaração do ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, Marco Rubio, dizendo que os Estados Unidos alcançaram os objetivos da guerra. Certo, tudo bem, qual é esse objetivo? Ele disse que esses objetivos, o objetivo é destruir o poder naval e aéreo do Irã e limitar as capacidades de mísseis do Irã, limitar, não eliminar, mas limitar as capacidades de mísseis do Irã. Então há muita confusão, até mesmo nas declarações. A cada hora há declarações contraditórias, há declarações que não são compatíveis entre si dentro do governo americano. Trump diz uma coisa, Marco Rubio aparece depois e diz outra coisa. Depois Rick Scott aparece e diz algo completamente diferente. Então Trump volta e diz algo que contradiz o que ele disse antes. E assim tem sido desde o início desta guerra. Hoje, se os Estados Unidos dizem que atingiram o objetivo e destruíram as forças navais e aéreas do Irã, então como fica? Os Estados Unidos ainda reclamam hoje que o Estreito de Hormuz está fechado? Então quem está fechando esse estreito? Então, se os Estados Unidos dizem que atingiram o objetivo, destruíram a força aérea, então quem está enviando essa chuva de mísseis todos os dias que atinge as bases da coalizão Epstein em todas as regiões de Israel e nos países do Golfo? E além disso, isso também. Quando Trump pede um novo acordo nuclear com o Irã, ele não disse isso durante a guerra anterior? Quer dizer, uma guerra nuclear naquele dia do ano passado? Ele não disse que conseguiu uma grande conquista? Destruiu totalmente as capacidades nucleares do Irã, impedindo-o de fabricar bomba nuclear ou algo parecido? Ou seja, prestem bastante atenção, sempre há mentiras e exibição, apenas exibição de uma força ilusória, uma força que não existe. Na realidade, essa guerra revelou exatamente a quem essa descrição se aplica. Tigre de papel? Quem é? Aqui. Quem é o tigre de papel? O importante é que não há nada de novo a mencionar. Nesse novo discurso de Trump, que durou 20 minutos, ele não disse nada além das mesmas insinuações que vinha fazendo nos dias anteriores. E o estranho também, caros telespectadores, é que Trump não mencionou em nenhum momento a palavra Israel durante esse discurso, nem uma única vez. Isso talvez levante muitas perguntas sobre o destino da aliança Epstein após essa guerra, após essa derrota catastrófica. Será que ela vai continuar ou haverá outras mudanças diferentes? O que você acha também? Para não esquecermos, há um ponto importante que Trump mencionou nesse discurso, esse ponto, especialmente sobre o aumento dos preços da energia. Por causa dessa guerra, Trump deu garantias ao povo americano de que eles não precisam se preocupar com os altos preços da energia e outras coisas. Trump disse que os preços da energia vão cair nos Estados Unidos porque ele vai trazer petróleo de outras fontes. Como o quê? Como a Venezuela. Mas a realidade de hoje é muito diferente do que Trump está falando.
Por exemplo, Trump sempre dizia que os novos líderes da Venezuela, depois do sequestro de Maduro, os novos líderes da Venezuela são contra os Estados Unidos. Mas, na realidade, vemos que não está acontecendo nenhuma mudança hoje na Venezuela. O regime venezuelano ainda faz sempre declarações fortes contra Trump e contra os Estados Unidos, e não tomou nenhuma medida que indique submissão ou rendição total desse regime venezuelano. Portanto, surge a pergunta: e se a Venezuela se recusar a vender petróleo para os Estados Unidos? Essa é a única coisa que a Venezuela cedeu aos Estados Unidos: vender petróleo. Mas e se ela voltar atrás nisso? Toda a mídia na Venezuela hoje apoia o Irã nesta guerra, critica Trump e o envolvimento dos Estados Unidos nesse conflito. Portanto, é possível que vejamos a Venezuela se voltar contra Trump neste momento crucial em que os Estados Unidos percebem isso. Essa crise, a crise de energia, a crise dos preços, e isso será um golpe forte, que talvez reorganize a região novamente hoje, para que todos saibam, enquanto falamos sobre a Venezuela e sobre essa região americana. Houve um desenvolvimento muito interessante durante esta semana que não recebeu atenção da mídia, devido ao fato de todos estarem ocupados com essa guerra contra o Irã. Esse desenvolvimento é que a Rússia conseguiu quebrar o bloqueio imposto pelos Estados Unidos a Cuba. A Rússia enviou uma grande carga de petróleo que conseguiu chegar em segurança a um dos portos de Cuba. Entrou em um dos portos de Cuba, o que significa uma grande violação, uma violação decisiva desse bloqueio imposto pelos Estados Unidos. Esse evento é um evento muito grande, vai tirar Cuba dessa crise que ela está enfrentando após os cortes de energia que afetam todo o país. E depois de quase acabar todo o combustível e outros recursos que o país possui, essa carga talvez salve o país do colapso. Ela quebrou esse bloqueio imposto pelos Estados Unidos e representa, de fato, mais uma derrota para Trump. Mais uma das derrotas contínuas de Trump também. Prezados telespectadores, hoje todos devem prestar atenção a outro ponto muito importante, então vamos abordá-lo. Está claro hoje que o Irã está alcançando uma vitória, mesmo sem ter usado todas as cartas que possui. Ou seja, prestem bastante atenção. Tudo o que está acontecendo hoje são apenas algumas das cartas do Irã. Por exemplo, hoje estamos falando sobre um fechamento parcial do Estreito de Hormuz. Então imagine se ele fosse totalmente fechado. E o que aconteceria se também fechasse o Estreito de Bab al-Mandeb? Quer dizer, estamos falando que o Irã ainda tem muitas alianças, enquanto a Aliança Tassim, a aliança de Epstein, não tem mais cartas para jogar nesse conflito, ou seja, ela já usou todas as cartas que tinha. Então, hoje, apesar do Iêmen ter entrado nessa guerra, essa participação é apenas parcial. Ou seja, prestem bastante atenção, o Iêmen ainda não entrou com toda a força que possui. O Iêmen está entrando de uma forma muito bem calculada. Eles estão apenas enviando alguns mísseis para Israel, que claramente parecem ser do estoque antigo, dos quais estão se desfazendo gradualmente agora. Enquanto isso, ainda não tomaram a medida escalatória mais importante, que é fechar o Estreito de Bab al-Mandeb. Se isso acontecer, essa crise será global, porque então não estaremos falando apenas de energia, de petróleo e gás, mas tudo relacionado ao comércio internacional, indústrias locais e assim por diante vai parar. Esse é um ponto forte muito grande que o Irã ainda não usou e acredito que não vai precisar usar, porque a situação hoje está se desenvolvendo rapidamente a favor do Irã. Hoje, o Irã enviou uma mensagem forte para os Estados Unidos e enviou uma mensagem de tranquilidade para todo o mundo, para aqueles que apoiam o Irã. Essa mensagem significa que o Irã ainda tem um grande estoque de mísseis e que a produção militar estratégica continua ativa em outros lugares secretos, que o Irã disse que vocês nunca vão conhecer nem alcançar. Então, essa mensagem foi direcionada para Trump, especialmente porque hoje existem vários relatórios de inteligência circulando em diversos jornais internacionais.
Eles estavam falando ou baseando-se nesse ataque, estavam construindo suas análises em cima desse ataque. Que o Irã tem em seu arsenal cerca de 3.000 mísseis balísticos e há outros relatórios que dizem que o Irã possui 2.500 mísseis. Mas a resposta iraniana afirmou que possui um estoque enorme desses mísseis, superando todas as expectativas. O porta-voz do quartel-general Katan al-Anbiya Dofkar disse: continuaremos esta guerra até o fim. E ele disse exatamente para os Estados Unidos: vocês acham que destruíram os centros de produção de mísseis, ou os centros de produção de drones, ou destruíram os sistemas de defesa aérea e outros equipamentos militares? Ele disse: se vocês pensam assim, tenham certeza de que estão entrando em um pântano ainda maior do que aquele em que já estão afundando agora. Isso é uma verdade sobre a qual já falamos, uma verdade comprovada por imagens. E os vídeos que existiam antes do início desta guerra confirmam como o Irã possui verdadeiras cidades, grandes cidades subterrâneas, como eles escondem tudo hoje em dia debaixo da terra, até mesmo aviões de combate são escondidos debaixo da terra. Houve também hoje uma declaração do comandante do exército iraniano que disse: se os Estados Unidos lançarem uma invasão terrestre ao Irã, nenhum deles sobreviverá. Há uma declaração do presidente iraniano Massoud Pezeshkian que disse que Israel está manipulando os Estados Unidos e quer que essa situação continue até o último soldado americano. Hoje, meus caros, algumas pessoas estão promovendo ideias estranhas. Na verdade, é um derrotismo. Eles procuram uma saída para encobrir essa derrota humilhante que Trump está sofrendo, dizendo que os Estados Unidos não estão derrotados e que, se forem derrotados, vão usar armas nucleares e que estão se preparando para isso. Agora, há conversas nas redes sociais, alguns jornais publicaram isso como se a arma nuclear fosse um brinquedo, que qualquer presidente dos Estados Unidos pudesse usá-la como se estivesse usando qualquer outra arma. O que todos precisam entender hoje é que é impossível que os Estados Unidos usem armas nucleares contra o Irã. Essa possibilidade está totalmente descartada por vários motivos que nem sequer são considerados. O primeiro motivo que torna isso impossível é que hoje, qualquer uso de armas nucleares seria uma quebra dessa regra nuclear que o mundo segue há muitas décadas, desde a Segunda Guerra Mundial. Se isso acontecer, será como uma autorização global que os Estados Unidos dão a todos os países do mundo. Com o uso de armas nucleares, então a Rússia resolverá seus problemas com armas nucleares. Também a China resolverá seus problemas com armas nucleares. E a Coreia do Norte fará o mesmo. Ou seja, nesse caso, a arma nuclear se tornaria uma arma comum nos conflitos, como se fosse um fuzil Kalashnikov que todos os países usam para resolver seus conflitos. Esse é o maior medo estratégico dos Estados Unidos, claramente contrário aos seus interesses. O segundo ponto também, a arma nuclear não vai destruir o Irã, mas sim destruir toda a região. Ou seja, se o norte do Irã for atingido, isso significa que a radiação nuclear vai chegar ao Azerbaijão, ao Turcomenistão, ao Iraque e à Turquia. Se o sul for atingido, isso significa que a radiação vai alcançar todos os países do Golfo. E vai alcançar esses navios comerciais que passam por lá, navios americanos com tripulação americana. Além disso, toda a região tem interesses americanos, como empresas, investimentos, poços de petróleo, sedes diplomáticas e muito mais. Ou seja, os Estados Unidos não podem se autodestruir de jeito nenhum. O terceiro ponto também é que atacar o Irã com armas nucleares não teria absolutamente nenhum efeito sobre o regime iraniano. O país é vasto, enorme, não estamos falando de um pequeno estado, nem de países vizinhos. O país não vai colapsar. A destruição da capital, por exemplo, ou a destruição de uma das cidades do Irã, ou qualquer outra coisa assim, há muitos fatores a serem considerados. Não se pode de forma alguma usar armas nucleares. Alguns, que eu considero verdadeiros demônios entre os homens, levantam esse assunto hoje,
apenas para roubar o entusiasmo da vitória, a energia da vitória, ou a sensação de que realmente o muçulmano é capaz. Eles querem tirar esse entusiasmo e essa energia. Até mesmo entre aqueles que apoiam o Irã, eles querem abalar a confiança deles e causar instabilidade no Irã. E nessa vitória que estamos vendo hoje, a realidade é completamente diferente. Tenham certeza de que o Irã de hoje não é o mesmo Irã de ontem. O Irã está alcançando uma vitória grandiosa em todos os níveis. O que está sendo discutido hoje na mesa está longe disso. O que está sendo discutido hoje é como será a retirada de Donald Trump dessa guerra. Como será essa derrota? Qual será a mentira que Donald Trump vai usar no final para dizer que alcançou os objetivos da guerra? Pronto, e então ele anuncia a retirada. É isso que vamos ver como isso vai acontecer nas próximas horas. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de curtir. Que a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!